adversários sobre esse documentário Marca d'Água, Elson Costa. Nós vimos a Madalena e o José Miguel falando. Eu passaria a palavra inicialmente à professora Heloísa, professora de pós-graduação em História na UFRJ São Paulo, diretora do CEDIC, Centro de Avaliação Histórica e História Contemporânea, e também membro da Comissão da Verdade da PUC São Paulo. Na sequência, para a Isa, e depois para os familiares. Mas se estiver muito formal, fica uma coisa mais solta. E na sequência, uma rodada de perguntas, debate, enfim. Bom, boa noite a todos. Primeiro eu queria congratular a Rede PUC, a agência, por estar fazendo esse trabalho. Acho que vai ser interessante, né, ver. A Marilena estava me falando que ela não tinha visto ainda a edição do vídeo, né, que ela trabalhou com o pessoal e não tinha visto ainda a edição do vídeo. Ela estava se segurando ali, não é, para ver essa edição. Eu acho que todos os trabalhos, né, os vários trabalhos que nós temos tido a oportunidade de fazer, de acompanhar nesse momento, acho que eles têm muito essa dimensão, não é? Eles fazem, não é? Nos fazem, nós que estamos nos trabalhos, nos encontrarmos com essas histórias, com essas memórias e trazem para a discussão pública, não é, essas memórias com esses objetivos que a gente quer trazer, né, publicamente, para as novas gerações, essa discussão e essas ações. Então, acho que os dois filmes, né, eles trazem para a gente um pouco, recordando, aí vendo vários daqueles trechos, não é, dos filmes, a gente acompanhar um pouco, também um pouco daquilo que foi a nossa formação, de como isso foi tratado a nível, né, de cinema, das artes plásticas, como é que a gente foi, essa memória, esse dizer, ele foi sendo feito em retalhos, um pouco dito ali, um pouco dito aqui, e a esperança é que nesse momento a gente consiga avançar nisso, né? A gente consiga avançar mais, não é, em juntar, não é, um pouco essas histórias para que a gente possa, nesse presente, avançar em várias direções. Eu estou aqui um pouco representando a Comissão da Verdade da PUC, né? A gente se instalou desde julho, a gente vem trabalhando e nosso compromisso um pouco tem sido um dos projetos que a gente está desenvolvendo, que é um primeiro projeto da comissão, é sobre, a gente chama de assassinados e desaparecidos. A gente botou, né, lá no nosso projeto, em vez de mortos desaparecidos, a gente chama de assassinados e desaparecidos, né? E 5, né, dentre aqueles que estão na lista dos desaparecidos, aí, que é esse trabalho contínuo, né, dos familiares, dos grupos Tortura Nunca Mais, que desde, né, do final da década de 70 e antes disso vem trabalhando na recuperação dessa memória, na recuperação dessa história, das condições em que isso aconteceu. 5 deles foram alunos da PUC São Paulo. Então, o que a gente está fazendo aí, em parceria com a Comissão Estadual da Verdade, com o pai, vai estar aqui o deputado Adriano Diogo, que, né, assinou a parceria com a Comissão Nacional da Verdade, é buscar unir essas forças. Eu acho que é importante, né, nesse momento, que a gente unir essas forças para que a gente faça avançar, né, realmente
essas ações. Então nós estamos também trabalhando, e eu contar um pouquinho nessas ações, pensando que sobre esses 5 a gente está constituindo dossiês daquilo que foi feito, já muita coisa foi feito, seja nas pesquisas, seja nas audiências que foram realizadas sobre os 5 daqueles que foram alunos da PUC, que estiveram na luta armada, 4 deles militando na LN, um no Araguaia, na guerrilha do Araguaia, e estamos então caminhando no sentido de também fazer um pouco isso. Nós optamos, já havia várias questões sendo feitas, nós optamos por fazer depoimentos com ex-companheiros. Então, por exemplo, estamos fazendo depoimentos, resgatando um pouco a vida deles, mas também o projeto da LN naquele momento, o que era viver, o que era viver na clandestinidade, recuperar um pouco essas questões, para a gente recuperar uma história mais coletiva e viva. Por outro lado, a gente está pensando, está aí marcando umas audiências que vamos fazer junto com a Comissão Estadual da Verdade, pensando que a gente precisa fazer avançar ações de justiça, quer dizer, o que foi feito até agora, mas que nós, em cada um desses casos, devemos não só contribuir para que o relatório da Comissão da Verdade seja feito, mas que a gente pode, já em várias dimensões, entrar com ações, seja de revisão dos atestados, mas para além disso, com ações sobre, no caso, por exemplo, da Maria Augusta, tem claro, ocultação de cadáver, foram feitos, mover. Então, o que a gente pode fazer nessa coisa que o Bisnick estava falando, como é que a gente faz aparecer também, não só nominalmente responsáveis, torturadores, mas métodos, ações, instituições, aquilo que se colocou para que isso não se repita. Então a gente diz, tem dito na comissão, que dentro desses projetos a gente quer desenvolver e quer estar pronto com três dimensões de ação. Umas são ações de memória, que eu acho que é isso para a gente fazer, que a gente pensar que nesse campo de memória, como é que a gente se revitaliza e conta essa história para as novas gerações. Uma outra ação, e para nós aqui, como Comissão da Verdade na Universidade, ações pedagógicas. É impressionante, desde a formação numa universidade, desde a formação da comissão da PUC, a cada setor que a gente chega lidando, seja com funcionários, muitas vezes com os alunos, a gente vê como essa história, embora a gente encontre vários ex-alunos, por exemplo, ex-presos políticos ou que viveram naquele momento, como essa história ela não foi nem reprimida, porque ela foi silenciada. A gente tem que ir recuperando essa história, e como, mesmo nos ambientes universitários como esse, no passado, que para a gente, pelo menos para a geração, para outra, é recente, o esquecimento e o silenciamento é alguma coisa. Então, da importância de que essas novas gerações, seja na pesquisa, no entendimento, possam nos ajudar, de outras gerações, a recompor essa história nesse presente nosso. Então, essa ação pedagógica vai ter sido fundamental. Nós temos tentado fazer parceria com os vários departamentos, tentando trabalhar a discussão sobre esses temas e como eles estão se colocando. E, no terceiro lugar, eu acho que a gente tem essa questão que estava aqui, que para além da ação pedagógica, de memória, de nós trabalharmos a memória e a história desse período, mobilizar
no sentido de ação de justiça, né, ações políticas de justiça. A gente, eu acho que sabe perfeitamente que a correlação de forças, não é, por exemplo, a necessidade de discutir que a lei da anistia seja uma lei de esquecimento, não é, do perdão, que ela seja revista, não é? A gente sabe que houve, não é, uma derrota aí nas recentes tentativas, mas que a gente avance, né, acumulando forças para que a gente possa, como está dizendo a Maria Helena lá no filme, nos encontrarmos com esse nosso presente revendo. Não é só a questão de responsabilidade e justiçamento, é sim, mas é também identificar muito claro onde ocorrem, que instituições, como, de que maneira, né? A questão dos direitos humanos, que se a gente pegar essa memória, na década de 80, né, aí na saída, nas lutas de resistência à ditadura no Brasil, há toda uma discussão, né, dos direitos humanos, que se une muito países da América Latina. No entanto, a partir da década de 90 e da Nova República, a gente vai ter toda uma ideia que direito humano é direito de bandido. Não é? Toda uma desconstrução, não é, cultural desse tema que chega a nós hoje, que eu acho que nós temos que enfrentar. Então, acho fundamental, não é, a gente ver, recuperar, não é, aí essas histórias, como a história do Elson, não é, e ter aqui o Wisnik, a Maria Helena, ajudado pelo pessoal a recompor, não é, para que a gente possa publicizar e dividir essas histórias, dividi-las mesmo no sentido de nos apropriarmos dela, mas dividi-las no sentido de avançar, não é, avançar em direção das quais a gente luta. Acho que vou ficar por aqui e aí a gente, não é, depois. Obrigado, Luísa. Como é? Boa noite. Obrigada pelo convite. Eu estou surpresa. Foi bem legal ter sido chamada para esse evento aqui. Eu acho que provavelmente o meu tio devia ser bem amigo dos seus tios, do tio de vocês, porque eles militaram na mesma época, né? A Marighella começou a militar em 32 na Bahia, mas veio para o Sul, para Rio e São Paulo, já em 35. Então, certamente, eles conviveram. O que eu posso falar, eu acho que é uma noite deles. A única coisa que eu acho que eu posso colaborar aqui é dizendo que o tipo de trabalho, como o filme que eu fiz sobre Marighella, o documentário, era uma prestação de contas com a minha história de vida, de família, que foi uma história também dura e ao mesmo tempo da qual eu tenho grande orgulho, mas muito mais do que isso é como essa história está dentro desse quadro e como é uma história que foi ocultada, que foi esquecida. Marighella é um nome maldito, foi um nome maldito por muitas décadas no país. Ele pôs uma tarja sobre o nome dele, sobre a figura dele, e ninguém sabe quem é essa figura, ninguém sabia. Então, quando eu me dispus a fazer entrar nessa aventura, que foi descobrir pistas de um homem que praticamente não deixou pistas na sua vida, na sua trajetória política e pessoal, muito mais do que uma questão minha, pessoal, era uma questão nacional, digamos assim, né, de trazer à luz essas histórias. Eu acho que o papel do cinema e dos meios de comunicação de massa nesse aspecto é muito grande. A gente pode transmitir emoções e informações e fazer refletir sobre muitos temas. Eu só quero contar uma história que eu acho interessante, e depois eu vou passar a palavra para eles. Eu fui convidada pela Cooperifa, que é uma cooperativa que tem na periferia, no Jardim Guarujá, ali na Zona Sul, perto do Jardim Ângela, para passar o filme lá num negócio chamado Cinema na Laje, que é um evento gratuito que eles fazem no bairro a cada 15 dias. E eles me convidaram para passar o filme Marighella lá. Era uma noite muito fria, e aí na Laje mesmo,
E estava muito cheio de gente, umas 100 e tantas pessoas, pessoal da periferia mesmo. E eu falei, esse pessoal não vai aguentar ver o filme, porque é um filme longo, tem 1h40, é um filme de muita fala. E ninguém levantava, e um frio danado, e eu fui ficando surpresa. Quando acabou o filme, não só estava todo mundo lá, como todo mundo quis participar de um debate, porque repercutiu de alguma maneira naquelas pessoas. E teve depois já eram 11 da noite, e ninguém queria ir embora, porque era um assunto completamente desconhecido para aquelas pessoas, mas que repercutiu ali. E eles queriam saber mais porque tem repercussões, porque eles continuam vivendo essas coisas de outro jeito ali. Mas aí tinha um rapaz que ficou o tempo todo de pé, um negro alto, muito magro, que falou uma frase que eu acho que para mim foi a consagração do filme. Ele falou, posso falar? Com o pano enrolado no rosto e tal. Aí ele falou, você sabe onde eu guardo minha emoção? E mostrou a sola do pé. Fez assim. Chorei 2 vezes no seu filme, valeu. Aquilo para mim fez um efeito muito forte, porque era para esse público que eu queria falar. Eu não quero falar para os pares. É bom falar para os pares também, mas não é para quem conhece a história do Marighella ou sabe e tal. É para quem não sabe, para quem não conhece. Então, eu acho que o cinema, a televisão e os meios todos de comunicação podem ter um papel importante nessa história, que não é didático, puramente didático, mas que é da vivência das pessoas, e o cinema tem essa capacidade de transmitir emoção também. Eu acho que é isso que eu podia dizer, Zé Maria. Eu gostei muito do filme, achei bonito, e gostei muito da montagem que foi feita antes, com a seleção muito boa dos trechos de filmes. Fiquei honrada de estar no meio de tanto cara bom. Obrigada. Obrigado, Isa. Então, passo. Esse filme é maravilhoso. Nós assistimos juntos, eu chorei várias vezes. Eu me identifiquei muito com o filme, queria muito poder ter feito um filme como aquele para contar a história do tio Elcio. E depois, logo em seguida, veio a música do Caetano, que também é sobre ele, que é linda. Eu quase acabei com o CD, de tanto que eu ouvi, compôs com o filme. Mas eu queria falar sobre a delicadeza desse vídeo, o Silvio. Esse nome desse vídeo é muito interessante, porque a marca d'água é a marca que marca os filmes dos que não se vê bem, né? E eu vi um quadro de Salvador Dalí que é O Homem Invisível. Você precisa olhar bem para... você precisa olhar bem para olhar bem para o quadro para você identificar as pessoas, o homem. Só que ele sobrepõe o alto, ele sobrepõe o quadro. Você olha porque ele domina a tela, né? E quando eu olhei para aquele quadro, era a marca d'água que a gente tem do tio Elcio, porque eu li o quadro e fiquei paralisada frente ao quadro, lembrando de todas as coisas que aquele homem invisível significou para nós e significa ainda. Então é muito importante esse momento para nós, aqui da família. Estou vendo meus irmãos, sobrinha, meu primo, que era sobrinho do meu pai, mas não era sobrinho do tio Elcio, mas que o chamava de tio, escondeu a máquina de escrever dele. Eles eram um conluio familiar de proteção, porque ele era uma pessoa maravilhosa e acreditava, como eu acredito, que é possível mudar. E também não é com a força que vai mudar, não é com morte que vai mudar nada. Eu acho que vai poder mudar. Um filme ajuda a mudar. Um texto ajuda a mudar. Uma conversa ajuda a mudar. E a lei ajuda a mudar. Eu gostaria que você que está presente, e a gente participou lá da Comissão da Verdade, foi um momento muito importante para nós, e tem os meninos aí que fazem parte da comissão, são jovens, né? E que levaram os documentos do tio Elcio para ser trocado, esse atestado de óbito dele, assim, é justiça mesmo.
Quando eu comecei a pesquisar e queria que essa história aparecesse, que limpasse a memória dele, para mim bastava isso. Agora não basta mais, porque quando o tio Elson desapareceu, em 92 a Veja trouxe uma reportagem que descrevia a morte dele, uma das coisas mais violentas que aconteceu. Aquela descrição era a pior de todas, né? Eu vi a foto da pessoa, Marivaldo, li o texto, fiquei paralisada com aquilo que acabou a gente durante muitos dias. E recentemente ela apareceu na televisão falando. Quando eu ouvi a voz dele, eu achei que eu ia infartar. Eu senti uma coisa tão horrível. Quer dizer, não basta dizer quem foi. Quem quer ver comissão, sinto muito. É isso. Porque você não pode ser criminoso e ficar impune. Porque senão você tem licença para continuar matando como está matando mesmo. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada, Silvio. Foi uma coisa muito bem feita, muito delicada. E por todo o trabalho, a gente conversou bastante durante esse período. Você foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu também quero agradecer esse trabalho, Silvio, toda a equipe, quem fez tanto essa reunião de filmes não só de época, mas que tratam da época e que ao mesmo tempo se acrescentam com esse trabalho sobre o caso, a pessoa, a vida e a história do nosso tio nesse processo todo, né? Eu acho que ali sempre me impressiona isso, que realmente acho que o torturador é a forma mais perversa do desaparecido político, porque o trabalho de vocês começa com a presença dessa ausência. Esses desaparecidos que nós estamos falando são ausentes presentes, fortemente presentes, e uma sessão como essa, um trabalho como esse, tudo que vem sendo feito, eu acho que vão aparecendo. O filme, justamente da Isa, que é ao mesmo tempo um filme sobre um momento histórico, uma figura histórica, o filme vem de um depoimento pessoal e cruza essa fronteira entre o que seria a dimensão íntima, privada, familiar, pessoal e o acontecimento público, né? E a esfera pública e a história e política do país. Então, porque essa situação que se vive quando alguém vive na clandestinidade, como é o depoimento dos nossos familiares clandestinos, que vivem num lugar que não é bem nem o íntimo nem o público, que tá fora dessas duas coisas, e quando eles justamente são assassinados e desaparecidos, alguma coisa de uma ordem que não se traduz nessa relação entre o público e o privado. Por isso que eu digo, nesse momento, tanto o torturador é um desaparecido político que precisa aparecer na vida nacional, e os familiares são pessoas que participam desse processo e cujos depoimentos, cuja memória, cuja ação passa a fazer parte importante disso. É o caso do filme da Isa e outros o que tem acontecido, o que vem acontecendo, como o texto O K, de Bernardo Kucinski, que é um dos mais extraordinários textos em prosa dos últimos tempos no Brasil, e que é, ao mesmo tempo, uma coisa que participa desta corrente de memória, ficção e, ao mesmo tempo, de depoimento, né, de testemunho sobre isso que se fala, né? O filme da Paula Saqueta, que também está agora pronto e vai ser apresentado na mostra, é um filme de depoimentos também, baseado no depoimento dessas figuras que entram na história, quer dizer, entram nesse processo, nessa novela nacional, né? Estou usando essa palavra porque eu acho que diferentes países encontraram diferentes formas de tratar isso. Na Argentina, por exemplo, onde o número de desaparecidos é, vamos dizer, maior do que no Brasil, ao mesmo tempo eles têm um teatro político
do julgamento, né? Lá os argentinos têm um gosto político pela explicitação, uma frontalidade, que no Brasil não é da tradição, para o nosso bem e para o nosso mal. Então, justamente aqui não se deu esta, vamos dizer, evidenciação jurídica desse processo da ditadura, e nós vivemos um processo alongado, distendido de voltas, recuos, de recalque, né? Aquela palavra eu acho que se aplica a isso, que até teve o período da repressão, depois o recalque, para usar duas palavras que são próximas, mas não são a mesma coisa, porque o recalque é o recalque da repressão, reprime-se, depois recalca-se a repressão que foi feita, e isso justamente deixa essa zona informe que é responsável por essa massa de coisas que se repetem no Brasil, e como vocês fizeram muito bem, muito claramente em relacionar, né, o caso atual do Amarildo como um caso que se tornou emblemático disso, né? Então, esses vários depoimentos em formas, de diferentes formas, e também como expressão artística, né, vem aparecendo, e isso é importante, vamos dizer, a combinação, a junção de tudo isso no sentido de que se vinha falando. Tem o filme também sobre Yara Elvelberg, né, que está também sendo feito, e a Mariana Elvelberg, que é sobrinha da Yara e muito parecida com ela, inclusive aparece, vamos dizer, de certo modo, presentifica a figura da tia ali, né? Então, eu achei também muito delicado a maneira como se trataram as questões difíceis aqui, de maneira muito sensível, e ficamos, quer dizer, muito tocados, e eu também, por uma coisa muito pessoal que eu também quero contar, porque ela entrou na coisa que é, de todos os meus familiares, de todos os meus tios e tudo mais, o meu tio Elson era aquele que mais deu atenção ao fato de que eu estudava piano, que eu era um garoto que estudava piano, que estudava música clássica, e quando a gente se encontrava, ele me trazia partituras, ele tem essas partituras dedicadas por ele sempre me dava uma partitura nova que era um desafio, uma coisa que eu, na época, ainda não era capaz de tocar, mas aquilo era uma coisa que estava ali colocado como um horizonte. Então, me acompanhava muito com esses toques muito, vamos dizer, sensíveis nesse ponto. E aí, justamente o filme, esse piano eu tocando, né, o fato de estar ali é uma coisa que junta pontas da vida, né? Nesse sentido que eu estava dizendo, que ao mesmo tempo pessoal, mas ao mesmo tempo se torna uma coisa a ser repartida, a ser compartilhada, dividida e multiplicada. Bom, então está aberta uma rodada de perguntas, manifestações por parte da plateia. Emboscada. Eu não sei se eu falo alto, não sei se acho que eu falo alto, para tentar. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer os estagiários da Rede PUC e da agência Maurício Trachtenberg, que são os depositários de todos os elogios que foram feitos aqui, né? E a gente estava falando com a Maria Helena que eu acho que todo o projeto foi muito bem pavimentado e foi muito feliz, no sentido de, aproveitando também a fala do Wisnik, de ligar algumas pontas. Preciso lembrar que a gente está na universidade, a universidade ultimamente vem sendo muito atacada de todos os lados, e não é fácil
juntar produção de conhecimento, criação, incentivar os alunos diante de uma realidade que tem uma questão temporal, eles não viveram nessa época. E quando o professor Valverde, a Maria Helena, e depois durante a entrevista com o Wisnik, nós começamos a ver a riqueza desse tema e a riqueza desse personagem, eu acho que a gente ali começou a ligar essas pontas. Para além dessa emoção, acho que pessoal, que é muito importante, porque eu acho que a emoção ela precisa vir à tona, embora a gente não tenha essa tradição da explicitação como ocorre na Argentina. Eu acho que a gente tem um lado, nós brasileiros temos um lado que talvez por causa da repressão do recalque ficou escondido. Eu não sei se esse lado tem uma herança indígena, uma herança africana, eu não sei de onde veio, mas é um lado que ultimamente ele não tem se explicitado. O João Moreira Salles tem um filme do Chico Buarque que chama O País da Delicadeza Perdida. Eu acho que esse tipo de emoção e de trabalho resgata uma delicadeza que se perdeu e que esses episódios históricos todos enfim, ajudaram também a enterrar, de certo modo. Nesse sentido, um dos objetivos desse trabalho todo, e acho que do nosso encontro aqui, é também o de discutir como esse tema entrou no nosso imaginário. Quer dizer, como o cinema, o vídeo, a televisão criaram um olhar sobre essa questão. E como uma certa produção cultural nos últimos anos também impediu de olhar para essa questão. De qualquer modo, é bom que ultimamente esses documentários apareçam, mas eu noto pessoalmente, agora eu vou falar, portanto é uma questão que eu lanço, depois desse breve comentário é uma questão que eu lanço, eu noto que existe uma certa dificuldade de lidar com esse tema. Talvez por causa da repressão e do recalque, mas é difícil nós brasileiros olharmos para essa questão e lançarmos sobre ela um olhar crítico, criativo. Eu acho que o documentário Marighella conseguiu um feito incrível nesse sentido. A gente ficou com uma dificuldade muito grande de qual cena colocar, porque nós tivemos que deixar de fora a música maravilhosa do Mano Brown, aquela imagem do santo guerreiro estilhaçado que depois se reconstitui, e tantas outras imagens que eu pessoalmente acho que dão uma injeção de alegoria, de criação, de invenção, não só sobre a questão dos desaparecidos e da ditadura, mas em geral. Aliás, o Wisnik, quando você veio aquele dia durante a entrevista, a gente conversou um pouco sobre a cultura e tal. Portanto, para ser objetivo e não monopolizar a palavra, não estamos numa aula aqui, os meus alunos já começam a rir. Uma pergunta que eu lançaria para quem quiser responder é isso. Em primeiro, se vocês identificam, como eu identifico, uma certa dificuldade de lidar com esse tema. A gente tem filmes sobre esse tema, porém, diferente da filmografia argentina ou chilena, parece que a gente tem uma dificuldade de olhar para dentro, de encontrar uma visão mais pessoal. Talvez agora a gente esteja começando, a Comissão da Verdade talvez ajude, seja as várias comissões amplas, sejam as pequenas da PUC. Em primeiro lugar, se vocês veem essa dificuldade, como eu identifico. E depois, se essa dificuldade não é um grande problema cultural também que a gente tem enfrentado nos últimos tempos, de representar, através da forma que for, alguns dos nossos problemas, inclusive da nossa violência. Ou seja, se não está sendo difícil resgatar essa delicadeza perdida, que também, em parte, foi perdida por tudo isso que a gente viu. Então, uma pergunta que eu lançaria mais para animar o debate. Quando eu fui fazer o Marighella, eu tinha dois problemas gigantes. Um é que não há nenhuma imagem em movimento do Marighella. Há em torno de 30 fotos dele só, da vida inteira. Não há imagens. Então fazer uma longa-metragem sem imagens não é exatamente simples.
E as imagens de arquivo do período que estão por aí são as mesmas que todo mundo usa, porque não se podia, não se filmava na época, não tinha como filmar, era tudo mesmo censurado. Então a gente conseguiu alguns materiais no exterior e trabalhou muito assim, de repente com ficção, colocando no meio e tal. Então eu não tinha material por um lado. Por outro lado, eu entrevistei 30 pessoas, 28 das quais conviveram com Marighella em algum período da sua vida. E muitas dessas pessoas só toparam dar o depoimento porque eu sou sobrinha. Então elas se sentiram confortáveis. E eu consegui criar, eu acho, um ambiente de intimidade. Tanto é que eu fiz isso num estúdio e o que eu queria era a palavra. Fui muito criticada. Ah, mas é chato porque é sempre o mesmo fundo, devia ser na casa dos... Não, eu queria, era o foco na palavra e tal. E o material que eu apurei, eu imaginava que cada entrevista fosse durar 1 hora, com exceção da minha tia Clara, viúva, e do Carlinhos, o filho, que eu achei que iam ser maiores, mas eu tenho, de cada um dos entrevistados, em torno de 2h30 a 3 horas de material. Porque as pessoas se sentiram tão abrigadas que começaram a falar de coisas que nunca tinham falado. Então, eu acho que tem isso tudo ficou travado muito nas pessoas. Né? Então, e o que eu queria buscar era a aventura humana que foi essa experiência. Não era para começar a falar das torturas só e fazer um drama e tal. Era por que entraram na luta armada? O que moveu essas pessoas tão jovens e tal a entrarem nesse... E eu acho que esse tipo de material, que eu preciso fazer alguma coisa com ele, que eu ainda não encontrei bem o que fazer, eu formatei uma série e tal, esse tipo de material, de ir atrás das pessoas que viveram, é importantíssimo que isso seja feito logo, porque essas pessoas dessa geração também estão envelhecendo, né? Então, não sei, eu queria dar essa contribuição, porque eu acho que na hora que você abre um canal delicado com essas pessoas, eu poderia ter feito do meu filme um mar de lágrimas. Todos os depoentes foram torturadíssimos, perderam pessoas, maridos, mulheres, todos choraram, sem exceção. Mas eu não queria isso, eu não queria o caminho fácil, eu queria que as pessoas pensassem. Mas, enfim, não sei porque eu estou falando tudo isso, mas me veio a vontade de falar tudo isso, que eu acho que as pessoas querem falar e precisam encontrar os caminhos para as pessoas falarem. Outra pergunta que me faziam sempre, mas você não vai ouvir o outro lado? Você vai ouvir um lado? O outro lado já falou de muitas maneiras, né? Então, enfim. Obrigado. Então, um pouco aí é a professora da experiência. Então, eu acho que tem um lado eu acho 2 lados disso. Uma é uma dificuldade de encontrar maneira de compartilhar memórias. Tá? Então, assim, eu acho que nós estamos justamente nesse momento em que a gente consegue compartilhar memórias em círculos, não é? E ampliando esses círculos. São memórias muito difíceis, né? Você vê o testemunho que eu tenho trabalhando com orientantes, por exemplo, filhos de ex-presos políticos, filhos de combatentes, a dificuldade geracional, não é? De muitas vezes do que essa coisa, nós não sabíamos dessa história, como é que é compartilhar, ou seja, fazer essa coisa que é a passagem, não é? De compartilhar, inclusive entre gerações. Não é? Então, como não é? esse compartilhar, seja sobre memórias daqueles que já morreram, desapareceram, foram assassinados, faleceram, ou mesmo de pessoas, pais, avós, que estão aí, não é? Mas que falaram um pouco, não é, sobre esse processo, porque eu acho que um pouco isso que a Isa estava dizendo, né? Há uma dificuldade muito grande em compartilhar essa memória sensível do sofrimento, da tortura, do que foi, não é? Do que e como essa dificuldade acaba também não se compartilhando o sonho, o projeto, o desejo de mudança, a nossa vida na clandestinidade, como nós pensamos esse outro Brasil, como nós... Então,
vai esse calar, né, que vem aí do que a gente chama as memórias sensíveis, as memórias, não é? Mas eu acho que a gente está ampliando isso, não é? Eu acho que as gerações, tem sido um movimento, eu acho muito interessante, a geração de filhos e netos, não é? Buscando essa história não é? E trabalhando isso. E eu acho que com isso, em movimentos como esse, a gente está conseguindo também, em movimentos como o que a Daísa fez, da Mariana e vários desses, a gente está conseguindo compartilhar publicamente essas memórias, quer dizer, trazer para o social esse compartilhar para a gente dividir. Essa é uma coisa. Eu acho que a outra coisa é isso aí que vocês estão fazendo. Eu acho que tem que achar também como dizer isso no cinema, nas artes, na cultura, não é aquela coisa de... eu acho que a gente está encontrando as formas, né, isso que ele estava falando, ele não queria um filme só de choro. Se a gente ficar chorando, a gente não vai dizer para a nova, né? Como é que a gente combina e vai dizer para essa nova geração? Você deve, né, ver, quer dizer, eu gosto muito de discutir, às vezes é muito longo, mas o Soan lá do Lasma, quando ele fala, olha, já estava tão repetida aquelas fotos sobre campos de concentração, que quando a gente botava não causava estranheza mais, né? Aquela nossa ideia que a gente passa todo dia no sinal, vê o menino lá pedindo, e parece que ele já virou parte da paisagem no Brasil, né? Você nem lembra que é uma criança que está lá, já vira parte da paisagem. Eu acho que também, em relação a esse período, algumas imagens elas foram gastas, tá? E que a gente tem que arrumar as maneiras de redizê-las para essa geração, né? E aí, de botar a nossa criatividade, aquelas coisas de formular para esse presente esteticamente, culturalmente, né? Como a gente mantém essa conversa. E acho que a gente está achando, né? Isso aí, isso que me anima. Tinha um pudor do tio Elcio em relação a falar sobre tortura. Ele dizia, não, sobre tortura não se conversa, sobre sonhos sim. Então a gente teve o privilégio de ouvir os sonhos e não ouvimos sobre a tortura, nunca. A gente sabia, ele foi preso em 1970, a mulher dele ficou comigo, ficou um ano na minha casa e tal, e ela ia sempre visitá-lo. E sobre tortura não se conversa. Essa geração tinha pudor também de falar sobre isso, né? Isso qual é a data? 1970. Tinha essa coisa de pudor mesmo. Disse, por que eu vou conversar sobre isso, né? Ele tinha uma coisa sobre tortura não se conversa. E a minha mãe e meu pai tinham ouvido certamente, né? Tinham alguns detalhes que eles às vezes queriam contar e diziam, não. Conversamos sobre desejos, conversamos sobre sonhos. Vamos dividir o que eu quero que aconteça. Também quero todo mundo de esquerda, né? A maioria era de esquerda. Eu meu ouvido aberto, assim, feliz de ouvir, né? Mas ele tinha um pudor mesmo. Então, tem isso também, sabe? Eu tenho a impressão que seu tio devia ser bem discreto também. Porque ele era discreto. Nunca conversei com ele sobre isso. Ele era discretíssimo, né? A gente não sabia nada. Assim mesmo o Arnaldo, meu irmão, que acho que foi o último que esteve com ele vivo, que levou para um negócio clandestino em Sorocaba, ele não sabe do que foi fazer lá, com quem ele falou, morreu de medo e voltou. Agora, a minha tia, quando essas fotos foram tiradas, essas fotos que eu te dei, Silvio, ela tinha medo das fotos. Ela disse, tira os meus sobrinhos, por favor. Tem um jeito que eles não podem aparecer. Eu não quero que meus sobrinhos sejam vistos nessa foto. Eu não tenho certeza se não vai dar nada depois. A dor e o medo ficaram presentes até o último minuto de vida dela. Ela tirou a foto numa quinta, na sexta ela teve um AVC, entrou em coma e não voltou mais. Quer dizer, a última conversa dela sobre o assunto foi, eu temo pelos meus sobrinhos. Que é uma coisa que a gente ainda tem medo. Eu, quando coloco coisa no Facebook, recebo lá umas pancadas, eu falo, ai meu Deus, vão me dedar. Eu tenho medo.
Eu tinha falado da Argentina quanto a essa questão, como se trata dessa dificuldade, né? Tem, por exemplo, também a África do Sul. Depois do período do regime de apartheid, etc., na África do Sul houve um grande psicodrama nacional, um político-drama nacional, em que houve acareamento, em que as partes se apresentaram e perante a nação passaram a experiência publicamente nessa forma de confronto. Então eu acho que as sociedades encontram suas formas, eu tenho que encontrar as formas. E a forma brasileira ela é difícil de se encontrar porque há resistências, o recalque é mais profundo, não é só do que a ditadura, no sentido daquilo que a ditadura, o quanto a ditadura não é só alguma coisa que caiu do nada, mas ela é uma expressão da sociedade brasileira. Isso também o próprio Caetano dizia num depoimento, isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Na Comissão da Verdade, no Rio de Janeiro, a historiadora e militante Dulce Pandolfi fez um dos mais belos, impressionantes e terríveis depoimentos sobre a repressão, a tortura, o mundo interno, vamos dizer, o subterrâneo e a treva da ditadura. Ela disse tudo isso com uma precisão, com uma delicadeza de alma que é aquela que é capaz de dizer alguma coisa terrível que viveu por dentro e tudo. E eu não sei por que esse depoimento não foi publicado na íntegra pelos grandes jornais brasileiros. Não sei por quê. Ele é um depoimento de interesse nacional total, né? Então, o fato de que a grande imprensa, né, não tenha, no momento em que tem um relato desse tipo, né, ele desmonta na verdade ele desnuda e desmonta tudo que se possa, ou que, vamos dizer, uma direita pretende sustentar sobre a validade daquilo que fez. Aquilo desmascara e desmonta, não há o que sustente aquilo diante desse relato. Então, esse relato, ele é, vamos dizer, ele é noticiado, você pode ir atrás dele, você pode lê-lo, mas ele devia ter, vamos dizer, uma presença, né, uma transparência, uma evidência própria, a altura da importância que ele tem, e isso não acontece, né? Talvez a forma pela qual se consegue avançar isso no Brasil é justamente da forma tão brasileira, a mistura do público e do privado, ou seja, quando alguém conta a história como a Isa. Porque no caso do filme dela, a figura de Marighella se tornou a figura mais emblemática, ele é o tabu da repressão da ditadura e ele foi transformado, vamos dizer, na figura totêmica do assassinato político justificado. E mas essa tarja posta sobre ele é posta sobre todos. E ele é quem representou isso. E, como disse a Isa, isso talvez, essa reversão dessas figuras não pudesse vir pelas vias políticas, de um questionamento que viesse da clara explicitação política, que não fosse através da experiência familiar de alguém que diz: esse é meu tio, vou falar sobre ele, né? Então, talvez no inconsciente nacional, o fato de que para o bem e para o mal, a tal cordialidade brasileira, né, que você nega lá, que é justamente que ela é ambivalente. Exatamente, a cordialidade brasileira é isso. As relações se entende as relações quando são da ordem do pessoal. E isso do interesse próprio ligado à intimidade, à familiaridade, etc. Isso a gente entende. Então, isso ao mesmo tempo é aquilo que produz a turbulência, a arbitrariedade, a vileidade que faz com que os poderes usem ao arrepio da lei, façam essa interpenetração do interesse privado no interesse público, que também é tão brasileiro. Mas justamente, talvez por isso, essa leva de depoimentos ela consiga avançar nessa dificuldade que a gente estava falando.
interessante no caso dos fantásticos, continua presente na nossa sociedade. Eu acho que esse é o fato dela ter sido demitida não é qualquer coisa, né? Houve toda uma mobilização dos pesquisadores da instituição e que não conseguiram reverter a demissão. Conseguiram? Mas o interessante também é a gente pensar como é que uma instituição privada tem um acervo tão fenomenal de um período tão grande da nossa história como é o que fica retido na Fundação Getúlio Vargas, com todos os méritos que a Fundação tem na preservação da memória desse período no país. Eu sou professora, dei aula para vários níveis de ensino e nos últimos anos venho dando aula para o ensino médio. E uma coisa que me chama a atenção nessa discussão, que também esses meninos, mais do que os da graduação, também não viveram esse período, e essa questão de sensibilizar e da história pessoal, eu acho que passa um bocado por aí mesmo, né? Porque uma coisa que sempre me chama a atenção é quando a gente está trabalhando história do Brasil contemporâneo, é que eles se irritam muito com o Prestes quando sabem que o Prestes foi preso, a Olga foi entregada aos nazistas e depois o Prestes sobe no palanque fazendo campanha para o Vargas. Eles simplesmente não conseguem conceber que isso possa ser possível. E a partir daí é possível mobilizá-los para tentar entender o que aconteceu naquele período e que permanece hoje, né? Então eu acho que é possível, a partir dessa sensibilização, mas que não fique nela, porque eu acho que o grande trabalho que a gente tem também é o de conseguir fazer a ponte, que o Wisnik diz no filme, né, a Madeleine também fala, entre aquilo que aconteceu lá e a permanência da violência nesse país, né? O fato de não ter havido um ajuste de contas garante que a violência policial permaneça absurda nesse país, em que se mate e se desapareça, a morte, o assassinato e o desaparecimento permaneçam, né? Mas então eu acho que é possível a gente fazer esse resgate e boas notícias vêm acontecendo, né? Estava partilhando aqui, saiu um livro para crianças sobre a ditadura militar. Então, para quem não viveu aquele tempo, um livro em quadrinhos para as crianças. Então eu acho que de alguma maneira a gente vem conseguindo resgatar esse passado e fazendo as pontes com essas novas gerações. Agora eu acho que para além da justiça, do acerto emocional das famílias, essa questão de conseguir evidenciar o quanto que esse passado não acertado, vamos dizer assim, né, não discutido, como é que ele permanece no nosso presente e como que ele justifica uma série de coisas que estão aí até hoje. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, presentificar a discussão, né, que vem sendo resgatada através das comissões da verdade, desse trabalho todo, principalmente cinematográfico, que vem sendo feito. Eu acho também que, por exemplo, eu acho que vocês estão falando coisas muito interessantes, você falou muito do que eu gostaria de falar. Mas acho que talvez essa reflexão sobre nós brasileiros é fundamental para a gente entender, quer dizer, pro bem e pro mal, isso a gente não sai dessa sinuca. E talvez pensando, resgatar, recuperar essa delicadeza perdida seja um viés de comunicação. Talvez seja por aí uma das coisas. Inclusive porque a delicadeza é o que vai ser o antídoto da violência que a gente vive hoje. Então na música, no cinema, em todos, porque a gente vive mal e não reage. É uma coisa impressionante. Tem hora que você fala, mas não é possível que esse brasileiro é assim. Mas então eu queria que o Zé Miguel contasse, ele veio agora de Frankfurt. Parece que você fez um discurso muito parecido com o discurso do Rufato, mas uma das coisas boas que me contaram desse encontro da Feira do Livro em Frankfurt é que, de repente, o Brasil se coloca como ele é, e não sai um pouco dos estigmas, dos estereótipos do livro. E
tem uma possibilidade de dizer com essas contradições, com essas coisas todas. Você podia cortar. Então talvez seja um momento realmente, primeiro, tirando essa comissão da verdade a força, tentando arrancar coisas daí, o Brasil vai à Alemanha e não é mais proibido falar mal do país, quer dizer, porque isso até então, até pelos comunistas, a gente via dizendo assim, não, fora do Brasil não se fala mal. Ó, até quando, né, a gente pode falar novo? É um fenômeno muito complexo, mas sem dúvida que indica que não há uma coisa de um país que aceita tacitamente, que aquelas, vamos dizer, os protestos, a crítica da sociedade, da vida política, etc., não mobilize, né? Então isso aconteceu, eu acho que na Feira de Frankfurt, de algum modo, é um sinal deste Brasil, não é? A cerimônia de abertura, das pessoas que discursavam era o Luiz Mufato, representando os escritores, e ele fez uma fala em que, vamos dizer, desnudava, através de uma série de dados, toda uma série de traços brasileiros, entre os quais esses de que estamos falando aqui. Como a autoridade máxima presente era o vice-presidente da República, Michel Temer, que imediatamente tinha um discurso pronto, que também já tinha sido distribuído, e era um discurso chapa branca, fazendo o elogio do Brasil numa retórica mascaradora e bacharelesca, ele é um bacharel nesse sentido aqui. Ele fez um improviso em que ele tentou rebater o discurso do Rufato, e com isso nós tivemos uma cena, um striptease nacional em cena mundial, inédita, ao vivo, né? Que eram os dois personagens, certo? Dois personagens de um Brasil atual e o Michel Temer representando muito a perpetuação política, né? Vamos dizer, uma relação acomodatícia com a política que significa sempre estar no poder. Enfim, nós sabemos que ele simboliza isso quase, estava então emblematicamente lá. E ele, para surpresa de todos, se apresentou, se reclamou poeta, quando ele falou que você tem um livro publicado e tal, mas felizmente não leu nenhum livro. Mas, acho que isso, nesse sentido, foi uma cena sintomática, não é? Eu acho que ela dizia algo sobre, não simplesmente de um país que pode se manifestar criticamente, mas eu acho que um país onde os embates, os conflitos e a manifestação crítica e a oposição aí a essa manifestação crítica, o reclamo por um discurso positivo e tudo mais, isso vamos dizer, teve presente na cena, né? O Ziraldo se enraiveceu e dizia contra o Luiz Rufato que ele então, por que ele mora no Brasil, né? E olha, várias pessoas diziam que ele estava fazendo o ame ou deixe, né? O Ziraldo. E, em suma, foi uma cena em que imediatamente que repercutiu, e essas posições, logo isso se reflete numa posição, ou não pode falar mal do Brasil, ou então o importante é falar mal do Brasil, que aí é a pendulação sintomática brasileira. E eu gostei muito e concordo com tudo aquilo de dados objetivos que o Fato apresentou, desmascarando uma cena, vamos dizer, apologética do Brasil neste momento mundial, sendo o país convidado à Feira de Frankfurt. Ao mesmo tempo, tinha uma coisa no discurso do Rufato com a qual eu não me identifico, que é a ideia de que no Brasil, no fundo, porque ele está tocando uma questão séria, que é essa que nós estamos falando aqui. Há uma coisa inconsciente, há um buraco mais embaixo, onde tem uma dificuldade de enfrentar o real, né? Mas ao mesmo tempo ele dizia, por exemplo, que a mestiçagem brasileira, ele dava uma explicação, que tinha áreas definitivos para a mestiçagem brasileira, que era de que ela vem de um estupro das índias e das negras escravas, e que nós somos, portanto, na verdade, a tal mestiçagem brasileira não passa do resultado e da perpetuação de um estupro. Eu acho essa visão muito simplificadora sobre o Brasil, na verdade.
Darcy Ribeiro falava no povo brasileiro que no final do século XVI havia uma população já de filhos de portugueses com índias que não eram nem índios nem eram portugueses, que eram alguma coisa à procura de um nome. Isso já era o povo brasileiro, não era propriamente estudo de escravos, nem propriamente das índias, era uma coisa mais complexa que isso. Também a mestiçagem, ela está ligada a esse, vamos dizer, a esse forte aspecto histórico, mas ela também se reverte. Ela criou um povo mestiço cuja sociabilidade não pode ser explicada por isso. Então eu acho que tem um sintoma nisso, de querer ser o campeão mundial da truculência. E isso é um tique nervoso, um capoete também, né? Então, nesse sentido, eu acho que faltava no discurso dele uma espessura cultural, vamos dizer, falando do Brasil, antropológica, que não fosse, em suma, a lista dos nossos defeitos apresentada orgulhosamente ao mundo. Então, nesse sentido que eu acho que tudo isso faz parte de uma complexidade também do momento presente, onde entra no processo esse caso que estamos falando. Como os alemães ficaram diante dessa perplexidade? Como eles se comportaram? O que eu acho que há pessoas ligadas ao Ministério da Cultura e também jornalistas que estão na Alemanha, então me disseram que os alemães estavam tendo grande dificuldade em ler, afinal, qual era a proposta dessa. Aquilo não parecia uma pauta cultural legível. Eles tentavam pegar, como não achavam por onde pegar. E isso, eu acho que talvez seja justamente quando a coisa se apresenta como sintoma, né? Se a gente não consegue pegar, como se a gente, exatamente, pelo menos levamos isso adiante, né? Já é um progresso. Agora, talvez voltando ainda ao caso que nós estamos falando, tem um aspecto da questão do episódio, né, do desaparecimento do nosso tio, faz parte do período em que a repressão atacou o Partido Comunista Brasileiro, no caso aqui, o caso das gráficas do partido, e isso no momento em que a luta armada tinha sido, vamos dizer assim, vencida. Então, isso que impressiona o fato de que, como se esse aparelho ele precisava continuar funcionando. Os vários motivos que fazem ele continuar funcionando, mesmo quando o opositor não estava armado, né, era alguma coisa que também é uma das grandes questões da história presente. Por isso esse episódio também é significativo, inclusive para desmascarar todo o resto, né? Porque os nossos tios certamente se conheceram e a certa altura seguiram caminhos diferentes, né? E eu adoro o fato de estarmos nós aqui, parceiros, nessa mesma mesa agora, falando disso, porque justamente Marighella rompeu com o Partido Comunista, que tinha uma visão, vamos dizer, aliancista do processo, procurando caminhos democráticos em meio à ditadura. Então, fazer um jornal dentro de uma caixa d'água e distribuir esse jornal operário significava acreditar na possibilidade de que era buscar canais, encontrar caminhos em todas as instituições, que havia contradições em todos os lugares a ser explorada dentro de uma perspectiva democratizante, digamos. E Marighella foi um dos grandes líderes da crítica desta concepção, vamos dizer, aliancista do Partido Comunista. Então tem alguma cisão aqui, não é? E eu acho isso, quer dizer, que são perspectivas diferentes, mas que resultaram no mesmo, na verdade, historicamente, quer dizer, em momentos continuados, a ditadura fez o mesmo, vamos dizer, em todos esses casos. A Paula Saqueta, por sua vez, ela tem um parente que era justamente um trotskista, o avô, demonizado no romance de Jorge Amado. Então, na verdade, existe uma questão, porque ali no discurso de Prestes que apareceu, ele fala os quinta-colunistas, os trotskistas, no quadro, no xadrez político de época, tem uma figura, o trotskista é um comunista não ortodoxo, não é? Mas aí, Miguel,
Isso, só eu quero dizer que nós aqui estamos representando historicamente, mas, porque a Paula, né, de trotskista, mas fazendo um filme que contempla todas essas diferenças, isso eu acho uma coisa muito valiosa. Mas o que você ia dizer? Não, eu ia dizer que quando a minha tia voltou do exílio em 79, porque minha tia, depois que mataram a Marighella, ficou no exílio por 10 anos em Cuba. E quando ela voltou, a primeira tarefa dela, ela fala assim, era tirar a ossada, o que tinha, né, do Marighella, que tinha sido enterrado como indigente no cemitério na Vila. Como é o nome aí, Adriano? Vila Formosa. E aí foi todo um movimento, ainda em 79, a ditadura era bem pesada em 79, e a cerimônia que ia ser trasladado, o Oscar Niemeyer fez em Salvador desenhou um túmulo para ele ser enterrado como gente, não como indigente, né? E havia todo um medo de que fosse dar certo esse trânsito do caixão do E foi no IAB que teve uma cerimônia em que estavam algumas pessoas da LN, que tinham sido soltas, que estava o Pedro Pomar, do PCdoB, e que estava o Prestes. Era isso que eu queria contar. E era uma coisa de muita atenção, pouquíssima gente. E na hora que o Prestes foi falar, isso em 79, né, Marcelo? Quando o Prestes foi falar, aquela emoção, todo mundo ali, e ele fala assim: apesar de ter sido um grande brasileiro, e pá, 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 num momento que era a coisa mais absurda ele fazer aquilo. Então, em 79 ainda, ele descascou o Carlos Marighella do cachorrozinho dele. Quer dizer, é um negócio impressionante. Eu quero falar uma coisinha mais. Aqui. Está funcionando. Pois é, então, o processo real inclui essa. Depois de, inclusive, dentro do partido, nesse período, havia divisões fortes que talvez a gente sente que continuam no ar e que é difícil entender. A questão da verdade, se você disse assim, nós acreditamos que ele sobreviveu aos 20 dias, porque ele tinha essa coisa da força, tá? Aí uma mulher do Partido Comunista disse assim: claro, Lenin mandou. Isso não é novidade nenhuma. Lenin mandou. Nós estamos dando um depoimento pessoal, já que fomos convidados para isso. Então, mas aí tinha uma versão partidária que acho que traía alguma divisão de fundo lá. Agora, eu queria dizer o seguinte: na verdade, esses militantes do Partido Comunista teriam sido levados para um sítio em Itapevi, onde se deu essa tortura e dali os desaparecimentos. E é justamente esse depoimento a que Maria Helena se referiu, é a grande pista a esse respeito. Como é que se chama mesmo? Marivaldo. Marivaldo seria, como um oficial, ele é testemunho do processo, ele participava do processo como alguém que juntava dados, segundo eu entendi, não diretamente da tortura, e que a certa altura fala dos torturados. Esse lugar, justamente esse episódio, está entre os mais obscuros de todo o processo, porque na verdade nunca se levantou que eu saiba quem de que modo, como funcionava, quem que fez isso. Se diz, né, que todos os documentos a respeito desapareceram, quer dizer, desapareceram igualmente os que foram presos e torturados ali, como qualquer rastro ou sinal, etc., fora este depoimento. E isto é uma coisa que eu acho que cabe, nesse momento, levantar a importância do esclarecimento disso nas várias comissões da verdade. Quando eu estive lá, quando estivemos na comissão estadual, parece que se falou que Marivaldo iria lá depor. É verdade, Adriano? Ele iria ou foi? Mas ele foi ao Rio. Ele foi ao Rio. É que eu ouvi. E lá você sabe se ele repetiu as coisas que ele tinha dito a ver já nos anos 90? Falou alguma coisa. Falou alguma coisa.
Então, esse é um ponto justamente... Algumas coisas que ele assumiu, não porque ele havia... Ele tinha vindo antes. Então, essa história dessa vinho, todo esse negócio é alguma coisa que acho que precisa se trabalhar nesse sentido. Além disso, ele diz naquela notícia que os mortos foram jogados no rio Avaré, na altura da ponte X da estrada da Castelo, não sei. Essa é uma coisa que precisa ser levada, eu acho, levada em conta nesse momento, amarrados a blocos de entre os requintes ele foi muito específico e dizia as torturas para cada um. Cada um passou, e nessas torturas, quer dizer, nisso se inclui a pessoa queimada viva, com álcool, injeção para matar cavalos de 500 quilos, torturas continuadas por 20 dias, e dá uma série de detalhes muito precisos e muito particulares, porque ali ele especifica um por um. Ou seja, o que também, do ponto de vista narrativo, é uma coisa que interessa analisar, porque não se trata, ele não falou genericamente, ele foi, vamos dizer, de um detalhamento, né, que tem que ser levado em conta, recalque ele ou não o que ele disse em um dado momento. E que eram jogados... Oi? Ah, por favor, exatamente. Eu acho que no momento temos que passar a isso. Também eu soube pela Maria Raquel que as pessoas ligadas aos desaparecidos podem e devem se inscrever para fazer depoimentos. Esses depoimentos fazem com que as histórias entrem no conjunto daquilo que está em consideração. Doação de eu DNA. Eu recebi um e-mail pedindo isso. Então esse é o passo seguinte, que nós devemos fazer esse depoimento lá também. E além do convite muito bonito que o Adriano fez para que a gente faça uma espécie de autobiografia, não é, imaginária do nosso personagem falando em nome dele, né? Coisa que acho assim, muito importante fazer aqui. E lá na Comissão da Verdade, a gente fazer o depoimento e ao mesmo tempo passar a exigir respostas a respeito dessas pistas que existem. Neste caso, que como eu falei, é importante do ponto de vista pessoal, familiar, etc., mas é um dos elos perdidos, mais obscuros e importantes do processo todo de que estamos falando. Bom, a minha pergunta é mais uma observação. É que eu sou estudante de jornalismo e aqui na faculdade a gente olha para o passado assim por uma questão muito objetiva e é retratar o passado o mais friamente possível. Eu acho que o documentário do Marighella, a produção sobre o Elson, trazem essa sensibilidade que é o que a gente está falando aqui, traz mais de um olhar que não é esse olhar nu e cru do jornalismo. E eu queria que, não sei quem, a mesa toda pode falar um pouco sobre isso, como essa sensibilidade pode, por vezes, atingir mais do que um relato nu e cru, que é o que a gente acaba aprendendo nesses 4 anos de curso em detrimento de uma pesquisa mais aprofundada. Então, por que o jornalismo precisa ser nu e cru? Eu da história fico assim, se a gente olhar nas tradições... Pois é, o que é o nu e cru? Né? O que é o nu e cru? O que é a objetividade, não é, do jornalismo? Se a gente olhar para a tradição narrativa do jornalismo, né, no Brasil, inclusive a gente vai achar aí inspirações, eu acho outras, não é? E essa coisa também, né, do que é o nu e cru, não é? O nu e cru, como é que a gente relata? É aquele manual, quer dizer, fulano tantos anos, tal, não sei o que, vírgula, e aí, não é? Quer dizer, o que é a objetividade do fato, não é? Para a gente construir os vários lados, a gente chama um, bota outro, parece que a gente contou tudo, quando a gente, na verdade, deixou buracos, não é? Então, acho que
não é só o cinema, não, o jornalismo também. A gente precisa, assim, né, assim, muito de sensibilidade, né, de cativar. Oi. Tá? Oi. No meu caso, Tá desligado. Não tinha opção. No meu caso, eu não tinha opção, e eu assumi desde o momento zero, quando eu decidi que ia fazer esse filme, que eu tinha que ser honesta. Eu não faria jamais um filme... Primeiro, eu não acredito em objetividade nenhuma. Nenhum documentário é objetivo. Não existe, na minha opinião. Eu acho... E num caso desse, quer dizer, era o olhar apaixonado de uma criança. Eu tinha que ser, desde o momento zero, eu tinha que me colocar ali para já jogar limpo com a pessoa que estivesse vendo o filme, né? Eu acho que... Agora, por que isso, de alguma maneira, pega nas pessoas? Eu acho que pega nas pessoas não só isso, mas a maneira como você vai entrevistar, como você vai abordar, como você vai tratar o material. E aí eu digo que eu acho que numa escola em que se trabalha com cinema, com essas coisas, é importante. Não é a busca do fato objetivo. A minha busca é da experiência humana, contida em cada um daquelas pessoas que deram depoimento, que passaram por situações limite na vida. E isso é uma coisa que qualquer pessoa pode entender e pode sentir, eu acho. Se fosse uma descrição fria, então aí, ok, é uma informação, mas não era... Então eu acho que depende muito da tua câmera, do teu objetivo, do que você vai buscar, sabe? Sem cair em melodrama, porque também era fácil, mas não era isso. Era ver dessa riqueza dessa experiência. Daí se pode tirar muita coisa. O que eu tinha, para mim era importante, é que os meninos hoje, como meus filhos, ou como a moçada hoje, que está muito preocupada com o tênis, com o iPod, com o iPad, com não sei o que, soubesse que houve uma geração que abriu mão de tudo para ir para a rua mudar o país. Que coisa é essa que fazia meninos da tua idade sair de casa com uma escova de dente e não voltar? Então esses depoimentos, essas pessoas que quase todas têm dente quebrado, porque entravam já levando porrada no dente, e você vê a delicadeza da alma dessas pessoas, porque ali tem uma verdade muito grande. Eu acho que isso que é bacana, sabe? Que o olhar no cinema pode te dar a mais, que é diferente de ler um texto. Se bem que um texto como K é tão matador quanto o olhar da mocinha dizendo que... E sorrindo. Para todos, a gente perguntou no final. E aí, faria de novo? E faria melhor. Só que faria melhor. Então eu acho que é por isso que pega nas pessoas. Não é uma lição, não é uma aula, não é uma formulação política, tarará, que é importante também. Mas eu acho que é outra coisa. O jornalismo pode? O jornalismo acho que tem muitos ingredientes para fazer um bom jornalismo, né? Eu acho. Não tem uma lição, uma cartilha. Eu também acho que não. Eu faço história, né? Eu gostaria de colocar uma questão sobre os arquivos, né? E também o impacto de uma certa historiografia, né? O jornalista Hélio Gaspar, ele é hoje o que mais impacta a historiografia, no sentido que naquela tese do Golbery sendo um feiticeiro que armou a ditadura, e o Geisel o seu aprendiz, né? E seria do fim do Médici, início o Geisel, ao momento da abertura. Aí, se vocês pudessem comentar um pouco, né? Acho que esse caso específico mostra o que a face real, né, dessa abertura, e trazendo a questão dos arquivos por conta do Hélio Gaspar ter a posse privativa dos arquivos do Golbery. E essa coisa do Brasil, né, de que depende de relações pessoais dele com o Golbery, não sei, isso provavelmente não vai ser revisitado, enfim, toda essa temática, como ele está sentado em cima dos arquivos, fazendo os tomos que impacta pesadamente na historiografia, sem a devida crítica, enfim, acho que essa é a colocação para mim. Então, sem entrar aqui numa discussão aí da revisão da historiografia, do verso que o Hélio Gaspar tem nisso, eu acho que sem dúvida nós temos ainda, eu acho que enriquecer
não é, que essa historiografia que eu acho que ficou, não é, quer dizer, eu acho que foi contada e se cristalizou, não é, uma versão que eu acho que agora ela se enriquece muito mais com possibilidades, discussões. Para te dar um exemplo, eu tive semana retrasada no lançamento de 3 livros de 3 historiadores que ganharam o prêmio Memórias Reveladas. Né? O Memórias Reveladas está premiando trabalhos de pesquisa, mestrados e doutorados na área de pesquisa sobre a ditadura. Então tem o prêmio, né, nacionais. E eram 3 trabalhos interessantíssimos, né, um sobre marinheiros lá, né, a tal revolta, né, que foi motivo do golpe que abre, né, um sobre aqueles que renegaram e foram para a televisão, pegou esses casos, que é um caso delicadíssimo e as gerações não é, podem se colocar. E outro sobre, que é o da Mariana, dos acervos, não é, aí, né, do DOPS. Então, veja, a questão dos arquivos, você está colocando, também, o Ivan Seixas gosta muito de dizer uma coisa, que a gente reclama que não tem arquivos, e que a gente tem que avançar em liberar os arquivos que são, sem dúvida. Eu acho que a gente vai avançando, tem que avançar. Mas ele também fala que nós somos, né, um dos países que tem mais documentos e acervos que hoje podem ser trabalhados. Está faltando, menino da história, do jornalismo, não sei o quê, querer trabalhar nessa coisa toda de pesquisa nessa área. Precisa muito de pesquisa, não é? A gente vê agora as comissões, na verdade, todas funcionando e precisando de gente que vai mexer nessa massa documental. Por exemplo, essa coisa, não é, da pesquisa, eu acho que tem uma coisa da denúncia, mas tem uma coisa da pesquisa também de atrás, né? Da gente, quando às vezes aqui no acervo do DOPS de São Paulo, você vai lá e escarafuncha e tira como se achou agora, né? Depois as listas da entrada de visitação do DOPS, e através dela a gente pôde provar, não é, a ida de empresários de grande, e essa ligação, não é, entre os empresários e financiamento da repressão naquele momento. Então, há muita coisa aí a ser pesquisada. E eu acho que a sorte, por exemplo, eu acho que da questão dos arquivos da repressão, é que eles tinham uma comunicação tão grande após a Lei de Segurança, que eles mandavam cópia de um para outro. Então, os tais arquivos que disseram que queimaram, né, que a gente acha que não queimou, daquilo que não foi aberto ainda das 3 armas, a gente encontra várias coisas no DOPS do Paraná, no DOPS de não sei de onde, né, que foram. Mas, sem dúvida, temos que continuar muito claro, não é, de dizer, ou arquivos que estão privatizados, ou arquivos que a gente sabe que devem existir, que eles dizem que estão queimados, né, que não existem mais. Mas eu acho que não pode parar para fazer isso. Eu queria colocar uma coisa, estava falando da memória, do resgate, das gerações. Achei interessantíssima essa colocação do que se falava até os anos 80, quando teve todo o movimento da redemocratização, anistia, e a geração de 90, onde se deveria, né, continuar esse assunto, esse tema, e que o Brasil começou a crescer, que o Brasil se abriu, começou a se modernizar, e esse passado foi uma página virada, né, em que eu sou da geração onde a gente não tinha aula de história, não tinha aula de geografia, a gente aprendia o SPB, tinha que assistir a bandeira, e essa geração que teve essa educação de 70, sua juventude em 80 e começa a trabalhar em 90, não sabe nada, nada. Que a sensação, tanto que alguns outros amigos, a gente tinha assim, a gente sabia, em 84 teve todo aquele movimento, e a gente, bom, tem muita coisa que aconteceu e a gente não sabe. Só que, veio os anos 90 e nada se revelou. O Brasil só se abriu para o mundo, virou democrático, mas pronto, aquela página virou. E essas pessoas, essa geração dos 90,
não tenha que passar de história para os seus alunos. Né? Os comunicadores não sabem. Então, é uma geração que está aqui hoje, nessa, vamos supor, tem lá em torno de 40 e poucos anos, é uma geração que sabe muito menos do que seus filhos. Porque as crianças têm aulas de história, elas têm televisão, assistiram lá Os Rebeldes, tem informações, né? O que eu vejo assim, os jovens têm informações, mas não falta aquela pessoa que faça a mediação para que aquela informação vire conhecimento, né? No caso, quando Vaísa diz assim, que eu que assisti Marighella, assim, eu vi muitos trechos ali que eu falava, não, isso precisava entrar. Um que me tocou muito porque eu estudei o Jorge Amado, que é aquilo, que é ser comunista na Bahia. Né? E o Jorge Amado, assim como Marighella, assim como Elsa, aos poucos, eu vou descobrindo uma geração de pessoas, artistas, que por ter esta opção, ou você era comunista ou você era fascista. Né? E se você virou comunista, você ficou à margem. E aí você tem um desenvolvimento, história. Então é uma geração que eu acho que hoje, nesse trabalho conjunto que as comissões da verdade têm feito, que as obras, tanto as obras de arte, quando a gente começa a fazer a pesquisa das obras, elas estão lá na Bienal agora. Na Bienal, na retrospectiva da Bienal, elas estão lá. Agora, discutir sobre isso, falar sobre essas obras, esse impacto que foram aquelas obras naquele momento, hoje você vai falar, que legal, Lute. Mas o que é colocar um Lute em 1973, 74, ter essa ousadia de fazer isso? É um outro aspecto que a gente precisa levantar e aí você faz a ponte para dialogar, porque o que os jovens têm são informações. A gente precisa produzir esse conhecimento, e eu digo a gente, para nós, a minha geração, também ter munições, né, para você aprender mesmo com esse passado, porque é um buraco que a gente não sabe. Né? E às vezes eu vejo que os meninos, né, assim, a gente fazendo esse trabalho, tinha muitas coisas que, para mim, é óbvio, claro, eles sabem, eles têm uma boa formação, estão aqui na PUC, mas tem muitas coisas que não tem, falta uma liga, e essa liga a gente que tem que produzir, nem que dá, tem que produzir, a gente tem que inventar, né, assim, resgatar. E isso é uma coisa que é um longo trabalho, assim, tanto como da Comissão da Verdade da PUC e o filme do Marighella, assim, o fato de ter a música dos Racionais, isso é um diálogo com a sociedade, assim, com duas, três, várias gerações e várias áreas da sociedade. E aí você tem um belo impacto. Né? Eu faço parte dessa geração pós-direta já. Né? Desculpa, eu não sou do meio acadêmico, então não sei falar bonito, mas eu queria complementar o que ela falou, porque eu senti, conhecendo pessoas da minha geração, que eu fui afortunada, porque eu estudei num colégio que passou um conhecimento político para eu ter crítica. Eu tive um conhecimento sociocultural muito importante para que eu pudesse entender as obras de arte, mas que a grande maioria da minha geração não. E aí, se não tem uma música dos Racionais, não atinge. E aí não tem essa discussão entre a minha geração e as gerações que vieram depois. Quando eu saí, eu precisava falar isso para minha mãe, porque era uma coisa que estava me incomodando. Eu acho que sim, o público pessoal é muito importante, mas eu acho que o papel da arte em geral, não só artes plásticas, como qualquer arte, tem que atingir a população. E os anos 90 pegou porque fazem arte para adultos. É extremamente fechado. Então, assim, a população hoje não entende quando ela vai ver uma exposição. Por quê? Porque falta esse mediador que dê as ferramentas para que o outro possa aprender a olhar aquilo, criticar e entender qual é o discurso que está aqui falar e poder entender a história também.
tenho a família que me ensinou essa história, a escola que me ensinou tudo isso, mas muita gente, e eu sinto falta ainda para entender muita coisa. Eu queria acrescentar uma coisa, eu acredito que essa geração também, ela aprendeu ditadura como ela meio que aprendeu a história do Brasil. Então, sabe, é isso, eu não tenho vivência disso, eu não vivi isso, eu tenho dados muito insuficientes. Então, o que é a ditadura? É uma coisa que aconteceu. Assim como teve os escravos, que teve matança de índio, a ditadura foi isso, é uma coisa que não está no meu... não é uma coisa que eu consigo alcançar, não é uma coisa que é palpável. Né? Principalmente se são pessoas que, né, como na maioria, que viveram uma ditadura, mas viveram uma ditadura de que forma? Não foi uma ditadura de parente que se ferrou, não foi uma ditadura de gente que foi pra rua batalhar, foi gente que acompanhou uma ditadura de forma muito superficial pela televisão. Entendeu? Então eu acredito nisso também. E aí que a gente escuta que voltar pra ditadura seria bom. As pessoas não viveram, não têm esse conhecimento do que realmente acontece ainda com eles. Essa voz, só para complementar, é super importante ouvir, né, essa voz, porque me chamou a atenção quando você disse direitos humanos virou uma coisa para assassino. As pessoas falam hoje, a ignorância parece que aumentou essas 2 décadas que vocês falam, 90. Lá, porque lá daí chamam direitos humanos, como se os direitos humanos fossem um fulano, assim. E eu fiquei vendo uma coisa que me chamou a atenção nesse filme. Os policiais olhando livros, tirando da estante. Eu não consigo imaginar a polícia de hoje. Não, mas sabendo tirar pra queimar. Eu sei que é para queimar, mas eu quero dizer como os tempos mudaram também. É muito louco isso. Hoje você é capaz de imaginar o livro. Já matam mais facilmente, não precisa achar uma desculpa no livro. Mas olha, então a gente tem que lembrar que esses mesmos anos que estão sendo tratados aqui nos filmes pequenos foram os anos do desmantelamento da escola pública no Brasil. E as duas coisas vieram então, simplesmente uma coisa dá na outra. Então, e aí... Mas esse movimento acompanhou também as escolas. É isso que eu estou falando, porque assim, muita gente que eu conheço de tocar nesse assunto, não se tinha mais aula de história. A educação o que quer dizer o seguinte, a escola pública é aquela na qual você se sente ao estudar tendo uma espécie de responsabilidade pelo país. Quem está na escola pública está numa escola onde as classes sociais se misturam, onde o ensino não é uma mercadoria e onde você já tem uma relação diferente com a formação para com o país, que se responsabiliza pela sua educação e ela tem uma qualidade, quer dizer, um compromisso de qualidade com a educação, e quando a escola pública é desativada, a escola privada, por sua vez, é um fenômeno da desativação da escola pública, portanto, um fracasso da educação como um todo. E isso é parte do processo. Então, isso que vocês estão falando é a expressão disso. E, então, ao mesmo tempo, no Brasil, é verdade que a arte, as gerações que vieram nos anos seguintes a isso, foram gerações que tinham como grande motivação ocupar um lugar no mercado. O mercado passou a ser a categoria, a divindade a ser cultuada, ela estava entronizada, completamente diferente realmente de gerações que estavam ali para se sacrificar por uma causa, não é? Pelo país, pelo mundo e tal. Mas que se comunicava. Então isso aí, os anos 60 foram a grande efervescência disto e ao mesmo tempo um momento de, vamos dizer, de impasse das grandes possibilidades de transformação que foram levantadas e que, vamos dizer, passaram por esse processo que a gente está falando. Depois, passou-se uma questão
de não, como você se incluir no mercado. Muitas vezes eu vi debates com jovens artistas e o debate não era que postura estética ou política você assume, mas quais são as estratégias para ocupar um lugar no mercado hoje. Então isso virou um discurso muito corrente, muito geral. Por isso mesmo, nessa época, que é assim, que você falou dos anos 90, é mesmo que surgiu os Racionais. Que, na verdade, essa expressão, o grande depoimento sobre o Brasil dos anos 90 foi, de certo modo, dado por excluídos, desescolarizados, que fizeram uma coisa que rebate isso. Tudo isso faz parte dessa, vamos dizer, complicação brasileira com a qual estamos lidando. E, de fato, quando a gente olha tudo isso, é como se a gente sempre não soubesse mais por onde começar, nada. Porque, como você disse, é difícil justamente ter uma arte que esteja atingindo, ou seja capaz de chegar. E, no entanto, qualquer ação passa a ser importante, porque ela tem um fator, multiplicador em alguma medida, que os momentos históricos produzem quando você menos espera. Ninguém dizia 2 dias antes ou no dia que os movimentos de junho ganhariam a amplitude que eles ganharam. As consequências disso nós também ainda não sabemos, mas isso são sinais de transformação. Então, eu acho que é muito bom ouvir vocês. Estava aqui. Eu acho que ouvir essa coisa, eu acho que tem uma coisa aí da década de 90, que eu acho que tem a ver aí com o Pacto Brasileiro, como é que a gente colocou. Agora, eu discordo um pouco do Wismich nessa coisa eu sou professora e prestei muito na educação, dessa coisa de que a escola pública, uma escola pública ideal foi destruída. Sabe? Eu acho que, porque aquela escola pública também era muito pequenininha. Grande parte da população brasileira estava fora dela, estava, uma grande parte, e os movimentos, eu acho, de trazer gente para dentro da escola, que colocou esses desafios aí, que a gente não sabe muito o que fazer com a escola, como é que a gente ensina lá, Mas eu acho que para a gente vai ser outro importante que vocês façam, porque assim, eu acho que é vocês que podem ser os mediadores, tá? Certo? É da geração de vocês, sabe? Isso cada vez mais que eu vejo os trabalhos, seja o trabalho de grande pesquisa, seja a aula que está sendo dada, seja o filme, eu acho que a geração de vocês está com uma sensibilidade para fazer essa mediação estética, cultural, pedagógica, Eu acho que a gente está nessa das armas, de ir atrás, de brigar. Eu acho que uma vivência com a experiência que a gente tem da geração que viveu 60, 70, nessa briga. Mas eu acho que vocês têm aí um papel, enquanto esses mediadores de experiências, de linguagens, e é bom ouvir vocês, mas queria também, e eu acho que vejo mais frequente indo para a luta, nesse sentido de vamos propor, vamos fazer mediação, vamos estar nessa briga. A Carol veio aqui hoje por causa disso. Eu ignoro, eu quero muito entender, faço questão absoluta de participar. É o pontapé inicial, Carol? É claro que eu acho você diferenciado por muitas razões, mas você veio por causa disso. Você queria se inteirar, entender melhor, Quando eu postei convidando as pessoas para vir, ela pesquisou, falou, quem é esse cara? Quem foi esse cara? Procurou na internet, tinha alguns dados, conversou com a família. Camila é a mesma coisa, Camila? A gente não deixa a orelha de vocês em paz em relação a essas coisas. Às vezes não adianta muito, Eu vejo meus filhos, às vezes não adianta muito, mas eu falo. Mas nos falta ferramenta. Eu quero dizer, na nossa geração falta ferramenta para ser esse comunicador, esse mediador. Eu vejo esse movimento de julho e tal, tudo bacana, acho muito importante, mas será que o discurso está tão forte quanto a força física?
Eu tenho medo disso. Mas tem isso. Eu vejo muita força física e não vejo forma. Vamos construir outro foco. Precisamos de mais filmes como Marighella. É sério. Já começou a aprender. Ele falou, já começou a aprender. Vai ser um bom mediador. Mais alguém quer se manifestar? Mais alguém quer se manifestar? Começar a plateia? Bom, agradecer a todos a presença nessa noite memorável. Às vezes a academia nos surpreende. Então, muito obrigado a todos, né, que aqui estiveram. A Rede PUC, a agência Maurício Keppenberg, a PARE, o professor Silvio Miele, aos estagiários que fizeram o vídeo de apresentação e o vídeo Marca d'Água, Elson Costa, né? Obrigado a Isa, o Winspoon Ferraz, a professora Heloísa Cruz, ao José Miguel Wisnik, a Maria Helena e a todos vocês.